Se você quiser aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime com maestria, então saiba mais clicando no link abaixo do vídeo. Todo mundo sabe que para uma história ser boa, ela deve ter um bom protagonista, bons coadjuvantes e um bom vilão. E isso Naruto tem de sobra. Naruto tem uma lista bem grande de vilões fortes e carismáticos. Bem, pelo menos a maioria. Você está no canal Mundo Narutardi e bem-vindos a mais um vídeo, que por sinal é aleatório pra caramba. Hoje nós vamos discutir sobre alguns vilões de Naruto. E para o vídeo não ficar muito longo, serão apenas alguns vilões do anime clássico. Mas para isso, primeiramente nós temos que interpretar a palavra vilão. Ou seja, o que é ser um vilão? Um vilão é aquele que sempre busca de alguma maneira fazer atos maldosos e prejudicar o seu próximo. Sendo assim, aquele seu vizinho que escuta aqueles funks no volume máximo, com certeza é um vilão. Outro ato de pura maldade no nosso mundo é quando nós, seres humanos, na hora de fazer um belo espaguete, ao invés de colocar o macarrão inteiro na água, temos a maléfica ideia de quebrar o macarrão no meio. E meu chapa, quando o ser humano chega a esse ponto, já não tem mais volta, pois o seu coração já está totalmente corrompido pela maldade. Ai, sério, quem teve essa ideia de quebrar o espaguete, cara? Em toda obra, seja livros, jogos ou filmes, sempre tem um personagem que tem o papel de ser o vilão, ou até mesmo um antagonista. Mas há uma pequena diferença entre ser um vilão e ser um antagonista, pois nem todo antagonista é literalmente um vilão. Porque diferente de um vilão de verdade, que só está ali para causar o caos e quebrar o espaguete de todo mundo, um antagonista muitas das vezes só tem seus ideais diferentes dos protagonistas, o que acaba resultando em uma desavença entre os dois. E aí sim eles partem para a pancada. Mas se for em Naruto, é só usar a técnica secreta do discurso que fica tudo resolvido. Para falarmos sobre alguns vilões ou antagonistas, eu criei uma classificação para cada tipo de vilão. No nível mais baixo, temos o vilão patife, que é aquele cara que muitas das vezes é apenas um pau mandado e não tem seus ideais próprios, e geralmente só aparece na cena para morrer. Logo após, nós temos o vilão vacilão, que é praticamente a mesma coisa de um vilão patife. Só que a diferença é que esse vilão não é um pau mandado e tem seus ideais próprios. Temos também o vilão filho da mãe, que já é aquele vilão que está ali para infernizar a vida dos personagens de tudo quanto é forma. E muitas das vezes ele é tão mal, mas tão mal, que até nós, os espectadores, temos raiva dele. E por fim, nós temos o vilão absurdamente insano. Esse tipo de vilão é uma espécie de chefão ou vilão final. Ele muitas das vezes é o motivo do protagonista lutar. E sim, eu acabei de inventar essas classificações. Normalmente, quando uma obra começa, sempre tem um vilão de início, seja ele um vilão patife ou absurdamente insano. Pois para que a história se inicie, o protagonista deve ter um choque de realidade e ver que o que ele vai enfrentar dali pra frente não é brincadeira. Porque geralmente em animes shounens, o protagonista tem a mania de ser um bobão, orgulhoso e muitas das vezes chato pra caramba. Os primeiros vilões normalmente têm as seguintes finalidades: dar um sacode bonito no protagonista para que ele perceba que a sua força ainda não é o suficiente e que deve ficar mais forte. Fazer o protagonista cagar nas calças de tanto medo, pois a realidade dos vilões naquele mundo é totalmente diferente do que o protagonista pensa.
ou até mesmo dar motivos para que o protagonista faça um discurso motivacional de 167 páginas, mais capa e índice, fazendo assim que o vilão seja derrotado por palavras e se torne um aliado. Mas, porém, entretanto, todavia, em animes shonens nós sabemos que não é bem assim, pois os shonens são os animes dos protagonistas, não é mesmo? Na verdade, o primeiro vilão nos shonens geralmente só é um saco de pancada do protagonista, porque é nesse momento que o protagonista desperta um poder ultra mega blaster apelão. Assim, do nada, tipo, o cara peida e desperta um poder que destroça todo mundo. Fazer o que, né? E muitas das vezes o vilão é tão surrado que se ele não morrer, ele desiste de ser mal, aprende a lição e fica bonzinho. Igual quando você aí desobedece a sua mamãe e ela te surra até você ficar quietinho. Em Naruto, quem fica com esse papel de ser o primeiro vilão da obra é o Mizuki. Sério, o cara é tão inútil como vilão que uma criança como o Naruto conseguiu fazer algo que ele não faria e ainda por cima, por causa disso, aprendeu um jutsu que nunca mais deixaria de usar. Cara, eu nem sei em qual classificação eu colocaria o Mizuki se ele fosse um vilão, porque na verdade ele é um idiota. Então a classificação dele seria abaixo de patife ou indefinido. Bem, mas pelo menos ele ajudou o Naruto a fazer os clones das sombras lá, né? O próximo vilão de quem eu vou falar aqui é Zabuza. E com ele vem de brinde uma loli chamada Haku. Na verdade, se formos ver, o Zabuza não é um vilão, e sim um antagonista, ou até mesmo um anti-herói, pois ele é um assassino de aluguel. E o fato dele ter se enfrentado com o time 7 é que eles estavam protegendo o alvo de Zabuza. Com certeza, se o time 7 não tivesse se envolvido nisso, Zabuza apenas teria matado o construtor, recebido seu money e vazado dali. Então, ele estaria numa posição de antagonista vacilão. E o Haku só é o pau mandado do Zabuza, então a classificação dele é antagonista patife. Logo após, podemos falar de Gaara. O ruivinho com distúrbios mentais tinha seus motivos para fazer o que fazia, mas isso não lhe tira o papel de vilão. Esse sim causou muito terror e muitos problemas na época do clássico. Mas felizmente ele ficou do bem e se tornou um pastor. E aliás, eu tenho um vídeo no canal falando apenas sobre ele. Gaara pode ser classificado como vilão filho da mãe. Devo também fazer algumas menções honrosas, ou no caso desonrosas, já que estamos falando de vilões. Neji, que na verdade era um antagonista com uma classificação meio peculiar, que é um antagonista ganso. Porque não importa se você é uma menininha fofinha ou um retardado com roupa de gari, se meter no caminho desse cara, ele vai te cacetar até você sair chorando e chamando a sua mamãe. Itachi e Kizami, que apareceram na época do clássico com objetivos meio misteriosos na época. A classificação deles está entre patife e filho da mãe. Devo também falar do quarteto do Son e de Kimimaro, que faziam tudo o que Orochimaru queria. Então todos ali são vilões patifes. Agora nós temos um vilão que na época do clássico transformou a vida de todos os aldeões de Konoha em um pesadelo. O cara que teve a coragem de invadir a aldeia da Folha e que foi a razão da morte de 2 Kages na época. E ainda por cima ama uma bela de uma cobra. Então vocês já devem saber que eu estou falando do Orochimaru. Do clássico até o início do Shippuden, Orochimaru foi a causa de muitos problemas em Naruto.
E por motivos bem simples, o caos e a desordem. Isso é o que faz muita gente achar que ele é o melhor vilão de Naruto até hoje. É comprovado que os melhores vilões são aqueles que causam reações nos espectadores. Seja a reação de medo, raiva ou até mesmo tristeza, são causadas por uma corrente de atributos que o vilão tem quando aparece. Como o seu jeito de agir, o seu psicológico, o ambiente em que ele aparece, a paleta de cores usadas nas cenas e a música de fundo. É por isso que vilões como Coringa, Darth Vader e Thanos são tão amados pelos fãs, pois eles causam reações e sentimentos inesquecíveis nos momentos em que aparecem. E com Orochimaru não é diferente. Esse cara realmente é um belo de um vilão e realmente merece estar na classificação de vilão absurdamente insano.